Aliás, tem até uma reportagem no Jornal Folha de São Paulo de hoje, está na nossa página do UOL também, falando que a Câmara realmente resiste a essa pressão bolsonarista por anistia em troca do fim do tarifaço. E aqui tem várias falas, né? Essa estratégia da aprovação da anistia para reverter o tarifaço, que alguns bolsonaristas levantam como uma possibilidade. Olha, realmente essa tarifa é perigosa para o Brasil. Se lá no Congresso for possível aprovar a anistia, quem sabe a gente reverte isso e tudo mais. Alguns, né, falam isso e articulam isso, mas não tem ganhado força, como disse o próprio Josias aqui. A Folha ouviu líderes da Câmara, dos deputados, que preferem não misturar os dois assuntos, né? As conversas iniciais entre os parlamentares aliados ao presidente da Câmara, Hugo Motta, e os deputados de esquerda seguem esse entendimento de que o assunto já era complexo e que não há chance de colocar a anistia em votação antes do recesso, diante do risco de parecer que o Congresso cedeu a uma ameaça que veio de fora, uma ameaça dos Estados Unidos, que o Congresso brasileiro não poderia se submeter a isso. E o assunto nem sequer chegou a ser debatido na reunião de líderes para definir a pauta da última semana de trabalho antes do recesso. O deputado Rafael Brito, do MDB de Alagoas, ele até ironizou e ele disse que se for para aprovar a anistia agora, é melhor pedir ao Trump que anexe o Brasil ao invés do Canadá, né? Que aí coloca ali tudo junto. Né? Já o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias, insiste que a chance de aprovar a anistia é 0-0. Seria desmoralizante para o país uma rendição à ingerência de um país estrangeiro. Essa é a fala de todo mundo do Centrão com quem eu conversei, e isso disse, claro, o líder do PT na Câmara, o Lindenberg Farias. Se a Câmara fosse por esse caminho de seguir ao desejo do Bolsonaro e colocar a anistia em votação ou discussão, realmente seria o Brasil abaixar a cabeça, professor Mayrovitch, diante dessa ameaça americana? Eu acho que seria o caso de uma emenda constitucional para mudar o nome do Brasil para República das Bananas, um país que cede a uma coação. Bolsonaro se aproveita dessa situação, dessa carta do Trump, para tentar uma coação, para tentar coagir, e mais, há uma questão ética fundamental. Uma questão ética fundamental. Afinal, o que significa tudo isso? Significa jogar fora a soberania nacional, a soberania brasileira. Significa, como Josias lembrou, enterrar o Congresso, transformá-lo em cinza. Vale dizer, tem que mudar o nome do país para República de Bananas. TV, um intervalo, mas a gente segue aqui pelo YouTube falando sobre isso, inclusive com a repercussão aqui da nossa audiência, tem muita gente escrevendo sobre isso. Vai lá para o YouTube e conversa conosco. Lembrando que você pode sempre falar conosco, além do chat no YouTube que está ao vivo, você pode mandar também e-mail aqui para mim, fabiolacidral@uol.com.br, fabiolacidral@uol.com.br. Tem gente pedindo para fazer vinho de jabuticaba. Nossa, tem cada coisa aqui no nosso UOL, aqui no nosso chat, Josias. E as pessoas estão falando de o quê? Sem anistia, é preciso pensar na cadeia, é preciso essas pessoas aprenderem que vamos justamente julgar de maneira correta, que foi um pouco na linha do que disse o próprio Roberto Barroso, né? Luiz Roberto Barroso, na carta. Quando ele diz que aqui no Brasil, eu achei interessante esse ponto também, professora Mayrovitch, só para dar um pitaco nisso, né? Que aí é respondendo a esse pedido do Bolsonaro da anistia e até mesmo desses parlamentares que pedem esse tipo de anistia. O Barroso diz que aqui no Brasil, a justiça, ela é feita com análise dos fatos. No Brasil de hoje não se persegue ninguém, realiza-se justiça com base nas provas e respeitando o contraditório. Até aqui, esse processo do Bolsonaro está seguindo esse caminho? O que diz Barroso está correto, professor Mayrovitch? Olha, existem algumas irregularidades nesses processos, a gente já bateu nisso, mas trata-se de um processo onde o Supremo tem dado respostas, por exemplo, sobre a competência dele, respondeu sobre um inquérito, se pode existir inquérito judicial, respondeu, mas o fundamental
é que esse processo tem garantia do quê? Do direito de defesa, tem se assegurada a ampla defesa. O processo no Brasil não é um processo inquisitorial, não, é um processo contraditório, onde a gente tem visto, inclusive, as reclamações dos advogados. Então, em busca de. O que acontece? Olha, se apresenta uma irregularidade, se vai verificar. Então, no geral, não há, com relação a esse processo, algo que se possa dizer que não, que não é o devido processo legal, não existe o juiz natural. Então, existem discussões a respeito, mas isso que poderiam contaminar ou não o processo, mas isso o Supremo tem respondido, é o Supremo que dá a última palavra. E a justiça brasileira, ela, no aspecto criminal, ela tem uma linha, que é de não deixar impunes os crimes e não punir os inocentes. É dentro dessa linha que se estabelece, e mais, é aí que está um poder soberano. Goste ou não goste, se decidiu de tal maneira, dentro das regras do devido processo legal, do contraditório, da ampla defesa. Quando tem irregularidades, a gente aponta, mas isso não quer dizer que está tudo desvirtuado. Não. O que existe vai ser o quê? São críticas técnicas que vão aparecendo.